Relato Voo Bem Controlado, do livro Experiências Extrafísicas 3, de Pablo de Salamanca. Esta experiência só a recordo a partir da minha caminhada por ruas de uma cidade do astral. Não pude lembrar, após o retorno ao corpo físico, como eu havia chegado até ali. No entanto, a vivência foi muito interessante. Bem, como dizia, eu caminhava por uma cidade aprazível, cujas residências eram somente casas, ou seja, não haviam prédios. O sol brilhava no ambiente e as calçadas eram conservadas e limpas. As ruas eram de paralelepípedos, mas não vi veículos se deslocando por elas. Haviam bastante transeuntes, pessoas de vários tipos, todos caminhando como se fossem encarnados. No entanto, a minha percepção me indicava que eram, na maioria, desencarnados habitantes daquela localidade. Eu andava por ali, admirando tudo, quando pensei que não era necessário caminhar com os pés no chão. Assim, passei a mentalizar que eu poderia dar passos no ar, subindo degraus imaginários. E quase automaticamente comecei a me elevar. Num curto período de tempo, já conseguia me locomover a mais ou menos 2 metros do solo, quando passei por uma bela mulher que andava de mãos dadas com uma criança. Aparentava cerca de 6 anos de idade. A criança fez uma expressão de euforia e puxou várias vezes a saia da mãe para que ela me observasse voando. A mulher mirou a minha pessoa, mostrando alguma surpresa, mas não tanto. Aliás, outras pessoas já me observavam com algum interesse, mas não apresentavam muita surpresa em suas expressões faciais. Era como se o voo, também chamado de volitação na literatura espírita, ocorresse ali meio esporadicamente, ou seja, não era algo tão raro. Continuei ganhando altitude, ultrapassando um pouco a altura de alguns postes. Eu voava na posição de pé e já não dava passos, apenas deslizava. Recordo que eu fazia forte concentração mental para manter-me no alto. Num dado momento, entrei por uma rua em forma de rampa. Conforme subia, eu percebia que as casas, antes muito bem construídas, agora eram de padrão inferior. Comecei a ver também pessoas vestidas de maneira mais humilde. O lugar não era como as favelas terrenas aqui do Rio de Janeiro, mas visivelmente eram residências mais simples do que as que vira instantes antes nas ruas das áreas planas daquela cidade do astral. E pensei que, talvez, conforme subisse aquela ladeira, pudesse alcançar uma área menos desenvolvida. Resolvi retornar. No momento em que dava a volta, um rapaz olhou-me com algum interesse, embora não com espanto. Reação semelhante à das pessoas que estavam na área mais regular da cidade. Desci volitando e mais à frente, sobre uma larga avenida, decidi que não voaria mais na posição de pé. Cruzei as pernas e comecei a voar sentado. Eu mantinha o tempo todo uma boa concentração mental, de modo a permanecer em um voo bem controlado. Num dado ponto do meu deslocamento, fui entrando numa espécie de euforia pelo sucesso em ter bom autocontrole no voo.
Estava tão feliz que resolvi agradecer à inteligência universal. E o que me veio de forma instantânea à mente foi um mantra à divindade Shiva, hinduísmo, que entoei em altos brados. Om Namah Shivaya. A seguir, preocupei-me com aquele quase êxtase, pois poderia perder o foco e retornar ao corpo denso. Voltei à serenidade e concentração. Adiante, divisei o mar. Estava em frente a uma bela e grande baía, sabendo de alguma forma que do outro lado dela, não muito distante, havia terra novamente. Olhei para baixo e notei um homem sem camisa, que segurava uma rede de pesca. Estaria eu, naquele instante, numa dimensão muito próxima à do plano físico? A rede estava, em grande parte, mergulhada na água, que era razoavelmente transparente, numa tonalidade azul marinho. Mirei o horizonte e temi não ter como manter minha concentração por um tempo maior para continuar voando. Pensei, de maneira boba, que poderia cair na água. A minha lucidez estava se reduzindo e logo estava encaixado no corpo material. Rememorei tudo o que foi possível e passei às anotações. Data: 21 de maio de 2004.